Olá, amigos do canal Coisa do Meu Sertão. Nós estamos aqui nessa meio-dia na casa do pastor evangelista para nós falarmos um pouco da história do passado, por sinal muito pedido pelos nossos amigos e irmãos, e a gente vai conversar com eles sobre o passado de luta, de batalha, de trabalho, do passado que é muito importante para hoje, para relembrar algumas pessoas que viveram com nós, viveram com ele na nossa região e que hoje não estão mais conosco, estão em outras regiões, mas sente saudade da região e ninguém melhor do que o pastor evangelista para contar essas histórias maravilhosas. Vamos em frente. Pois é, nós estamos aqui com o pastor evangelista, na sua residência, e nós vamos conversar com ele, vamos direcionar a primeira pergunta a ele, sobre se já faz tempo que ele está morando aqui na Califórnia, e se ele está satisfeito esses tempos na Califórnia. Boa tarde, pastor. Boa tarde. Paz do Senhor. Paz do Senhor. E aí, suas considerações, e o irmão vai falar sobre os assuntos do passado, justamente, como foi e tudo mais, que é muito importante para o nosso amigo Jeová, que gosta sempre dos nossos vídeos. Jeová é o filho do Arthur Vieira, né? Do Arthur Vieira, né? Isso. Aí você manda o seu boa tarde aí para ele. Jeová, meu querido irmão, a paz do Senhor, que ele é crente. Isso. O meu boa tarde para você. Que Deus lhe abençoe. Nós estamos aqui nesse exato momento para relembrar algumas coisas que já foram praticamente do passado, mas que são coisas do passado que a gente lembra e a gente fica assim pensando como aconteceu e como a gente sobreviveu. E estamos aqui. Hoje eu nasci e me criei no lugar chamado Arizona, como você também. Jeová, filho do Arthur Vieira, também nasceu e criou-se na Arizona. Depois que a sua mãezinha morreu, aí as coisas não foram muito bem, não andaram muito bem. Você e seus outros irmãos saíram da Arizona e procuraram emprego em outros lugares. E eu acho que, graças a Deus, até hoje estão muito bem, E eu também nasci e me criei na Arizona, mas depois de 30 anos que eu vivi na Arizona, eu vim aqui para a Califórnia, já está com mais de 30 anos que estou na Califórnia também. Um lugar que eu pensava que eu não me acostumava, mas me aclimatei de uma tal forma que hoje, se eu fosse preciso eu voltar à Arizona, minha terra natal, onde eu nasci, eu já não queria mais voltar. Não é verdade? É verdade. Porque a gente acha tão bom assim. Eu tenho minha casa aqui, graças a Deus, uma casa, não é esses casarão, mas é uma casa boa. Eu acho. Presente que Deus me Na deu. verdade, o presente que Deus me deu, Vivi aqui muitos anos com a minha esposa. E infelizmente, eu digo infelizmente assim, mas foi porque Deus quis que ela fosse e eu fiquei. E estou passando mais uns dias aqui. Eu acredito que durante esses dias que eu vivi, passei por muitas coisas boas, mas também eu acho que muito mais ruim. Sabe que vida de pobre não é uma vida muito assim boa não. E passei muita dificuldade quando a gente tinha os filhos da gente pequeno, a gente não tinha muito o que comer. Eu estava observando aqui a conversa do irmão Ayrton, falando sobre a dificuldade que ele tinha de criar seus filhos, como meu pai também teve e eu também tive. Cansei da minha casa ali para o Mari, atrás de leite para dar meus filhos. Quando faltava o leite eu tinha que ir para Quixadá, azeite de bicicleta, se faltava me acabar nos caminhos, para poder comprar latinha de leite, porque não tinha outro jeito. Mas mesmo assim a gente sobreviveu e graças a Deus a gente hoje pode até dizer que é rico, porque hoje as coisas são muito diferentes. Hoje o pobre não passa mais dificuldade. Quase todas as pessoas que são assim, passou de 60 anos, 50 anos, são aposentadas, O auxílio que o governo deu, eu acho que se o governo não tem tido essa ação
de aposentar as pessoas que tinham morrido muito velho. Isso. Muito velho, porque é assim, hoje é uma briga desgraçada dos filhos para querer os velhos dentro de casa. Mas por quê? Por causa do dinheiro. Eu duvido que se um velho não tenha nada, não ser aposentado, se os filhos queiram ter ele dentro de casa. Poderá ter algum filho que tem, porque tem muito filho bom. Mas tem outros que não querem não. Outros que só querem sugar dos pais. É pastor, filhos, é neto, é tudo. Pastor, eu vou fazer aqui uma pergunta para o pastor, que eu acho que ele tem muito interesse de saber dessa conversa, da nossa conversa. O seguinte, quando o pastor era jovem, de 17, 18 anos, nessa época, o pastor brincou muito nessa época aqui na Califórnia, no Mari, nessas regiões, em cantoria, em algumas festinhas, que nessa época tinha essas coisinhas, né? Era. E aí vocês brincavam junto, como era, pastor, nessa época? Rapaz, eu fui uma pessoa que eu brinquei muito pouco. Eu na minha idade de 12 anos já fui ser crente. Tá certo. Fui ser crente. Já nasceu quase Mas aí teve uma época em que eu muito novo ainda, peguei, por coisas banais, eu me desviei. E passei uma boa temporada nas festas, nos forrós, cantorias, ia para um monte de coisa, né? Andei bebendo umas cachaças, coisas que eu não devia ter feito. Mas aí chegou um tempo em que eu resolvi abandonar tudo isso, porque eu estava vendo que a minha vida não era essa. Chegava em casa bêbado, a minha esposa ficava muito triste. E eu fui vendo que aquilo não era vida para um dono de casa. Certo é que eu ganhava meu dinheiro, mas Deus está por testemunha, ela não está mais porque já se foi. Mas eu nunca deixei de cumprir com a minha responsabilidade de casa para pegar o meu dinheiro e gastar com farra. Não. Eu pagava minhas contas, minhas dívidas que eu comprava nas bodegas. Depois que eu pagasse, aí eu ia beber alguma coisa, ia fazer alguma coisa, né? Mas era assim, mas eu nunca deixei, não fugi. Pastor, até hoje foi assim. E quando você morava no Arizona, você ainda chegou aqueles tempos de trabalho em Jescap, carregar barro em carrinho, essas coisas? Era uma luta medonha, trabalhar todo mundo junto no Arizona, naqueles trabalhos? Trabalhei muito, irmão, você é doido. Aquele bolsão, ele chama bolsão, né? Ali nós fizemos aquele açudinho do alicerce até o final. Era em carrinho. Todo dia nós íamos para ali trabalhar. Era mulher, era homem, era tudo. Rapaz, era uma coisa. Nós cidadizando também, tem uma reforma lá. Nós trabalhamos muito, nessa época não era carrinho, não, era jumento. Aqueles caçoar não, caixão. A gente cavava o barro, botava dentro dos caixão, chegava lá de cima do parede, só puxar, o barro caía, né? O rei, né? Aquele rei, sim. Pois é. Mas era assim, era uma vida muito sofrida, mas era gostoso. Eu sabe que hoje eu tenho saudade da minha vida daquele tempo. A gente trabalhava muito, sofria muito, mas a gente chegava em casa, irmão, tinha paz. Não é que nem hoje que você vai para um lugar, por exemplo, você vai daqui para Quixadá, se for a pé, meu Deus do céu, é um risco muito grande. Daqui para Quixadá não. Você hoje sai a boca da noite daqui para a pista, você corre um risco muito grande de se encontrar com um marginal e matar. Já tem acontecido, né? E aí é assim. Tem medo. Naquela época eu não assistia, não. Eu cansei que eu trabalho em Fortaleza, tinha o trem nessa época, e eu vinha de trem, saltava no Junco às 12 horas da noite, irmão. Me lembro naquele tempo 12 horas. Então acredito que eu vinha do Junco para morar lá na Arizona, não tinha medo. por dentro das matas. Justamente. Tá a casa de mata dentro, escuro, mais desgraçado do mundo. Eu via só que a luz da Califórnia, eu arrumava o rumo e eu bater em casa. Pastor, me fala da pedra do bicho. A pedra do bicho é aquela, na Arizona, né? Assustadora, né? Que o pessoal fala. Chega a chamar pedra do bicho, mas não sei porquê. Você nunca viu nada. Eu nunca vi, andei ali muitas vezes,
da Pedra do Bicho, a Pedra da Vicência, que fica mais atrás, aí embaixo, né? Isso. Aí, e a gente andava muito ali, porque na época o papai tinha muita criação e elas ficavam tudo naquelas pedras ali, Pedra do Bicho, Pedra da Vicência, e a gente ia atrás dessas criações lá, mesmo para estar se lascar, correndo atrás das coisas para pegar. É, Pastor, por que chama Pedra do Bicho e Pedra da Vicência? não sei, mas eu não sei. Eu sei qual foi esse bicho que existiu lá e também não sei qual é essa pedra, por que criou esse nome de Pedra da Vicência. Não sei se era alguma pessoa chamada Vicência, morreu por lá, eu não sei. Só sei que tem a Lagoa da Rede, né? Isso. A Lagoa da Rede tem um significado. Tem um cara que armou uma rede lá na lagoa. Eu até contei essa história. Aí lá esse homem morreu. Aí ficaram chamando o lugar de Lagoa da Rede, né? Isso. Pastor, você sabe que cada uma pessoa conta uma história, né? É. Diz que da Lagoa da Rede contavam, né? Diz que uns falavam nessa história que o cara morreu e a gente ficou lá. Outros contam que diz que a negada estava matando caça na lagoa e o dono da fazenda mandou um gerente e o gerente chegou lá, atirando logo e disse que o cabo assim, então a perna cortou os punhos da rede, deixou lá e foi embora. Eu não sei. Aí a gente não sabe. Tem umas histórias que até assim parece, né? Isso. E não sei se foi assim que aconteceu, se foi assim que eu falei. Justo, né? Não sei. Nós não sabemos, mas a gente tem só Tem só uma coisa, tem muita noção. Pois é, aí pastor, sobre a questão da Arizona, sobre a questão da Arizona, naquela época que o pastor morava lá, mas toda a família, naquele tempo já tinha muito peixe na Arizona? O pessoal pescava? E não tinha peixe, tinha peixe, mas só tinha muita curumatã, piau, traíra. Olha, na Arizona, irmão, foi um lugar tão Fartura? tanto fartura de curumatã, você acredita que a gente, as curumatãs das curumatãs grandes, curumatã de 2 quilos, 3 quilos mais, mas era muita. Aí uma vez deu o açude criou muito muçambê, é muçambê, né? É. Você sabe. Aí, de repente, deu uma chuva, cobriu o muçambê tudo. Então, acredita que as curumatãs morreram tudinho, irmão. Desembebeda. Tilápia também. A gente vivia assim, aqui a gente via as bichinhas boiando na água e morria. Aí depois vieram essa criação de tilápia. Ah, meu irmão, aí quando chegou o tilápia, aí a fartura aumentou. Meu amigo, era tilápia demais. Irmão Chico, aliás, irmão Evangelista. Pastor evangelista, quem primeiro veio da Arizona para cá foi o irmão Chico ou foi o pastor que veio primeiro? 10 anos pra cá? Sim. Fui eu. Ah, tá certo. Eu vim na frente, papai ficou na Arizona. Aí eu fui construir a casa dele. Aí quando eu acabei de construir a casa dele, ele ainda passou um bom tempo da Arizona, né? Aí veio-se embora. Mas ele veio-se embora sim. Mas ele ficou ainda trabalhando na Arizona, né? Foi desse jeito. Ele veio morar mesmo muito tempo depois. Depois que veio morar, não voltou mais para a Arizona. Aí, pastor, na época que o pastor vivia na Arizona, o irmão Chico Sabino, tinha uma congregação na Arizona? Não. Tinha não. Não tinha congregação. Tinha lá no Tiris Gouveia um salão, como se fosse a minha sala aqui, só que era maior. Não, era mais largo, né? Isso. Aí, irmão, ele cedeu esse salão pra gente congregar lá. Aí lá tinha escola dominical, tinha os cultos, né? Isso. Aqueles cultos, por exemplo, de domingo. Aí quando era na semana tinha nas casas, né? Como hoje acontece isso. Isso. Hoje tem as igrejas, né? Nós temos nossa igreja, mas tem os cultos nas casas. Nunca se acabou isso aí. Esse negócio de culto em casa, não. Pastor, Tudo é a gente quer, como se diz, acelerar a nossa conversa e muito gostosa essa conversa. Naquela época, pastor, que nem você falou, que eu tinha 15 anos, estava na igreja. Olha, é o seguinte, foi uma época áurea, que nem diz a história. A época áurea quer dizer que foi um tempo de muita felicidade, de muita alegria,
naquele tempo, sem hoje querer desmerecer as igrejas hoje, naquele tempo, não que nós queremos dizer que não há crente de verdade, que ainda há muitos, mas a fé daquele tempo era uma fé verdadeira. É que a gente via nos olhos daqueles irmãos, a gente via Deus nos olhos dos irmãos, na questão da oração, na questão do fervor, do amor uns pelos outros. Não era assim, pastor? Irmão, eu vou dizer uma coisa. Não é querendo menosprezar. Menosprezar Isso. o povo, os crentes de hoje, não. Tem muito crente, verdade. Mas naquela época, irmão, quase todo mundo era verdadeiro. Sim. A gente ia para os cultos, irmão. Tu acredita que ali o fogo caía. Sim. A gente sentia a presença de Deus nas nossas vidas, porque a gente ia para adorar a Deus. Hoje existe muita vaidade. Existe muita vaidade. Hoje tem que ter microfone, tem que ter caixa de som boa, tem que ter muita coisa que naquela época, nossa época, não tinha. A gente ia para os cultos e o que era a iluminação? Lamparina. Eu diria muito aquele short branco, saco, não me deixe. Não me deixe. Arizona, Califórnia, aqui na Califórnia a gente via a iluminação era lamparina. Somente. Não tinha outra coisa não. Pronto, né, irmão? Isso aí. Pronto. Graças a Deus. Graças a Deus nós já encerramos o nosso trabalho nessa meio-dia, né? Tivemos a nossa conversa com o pastor evangelista, né? Sinal é uma pessoa que nós queremos muito bem a ele. A gente pode dizer assim, é quase irmão que a gente viveu nessa região. Na verdade somos. Com certeza. Somos irmãos em Cristo e consideração muito grande a ele, pelo pai dele e por ele também. Né? Já queremos agradecer aos nossos amigos que nos acompanham, nosso amigo irmão Jeová ali no Aquiraz. Aí, meu querido irmão Jeová, tivemos a conversa com o homem que você tanto desejava, a conversa com ele. Agora só você deixar os comentários, deixa os parabéns para ele. Né? Queremos deixar um abraço ao nosso irmão Neudo ali em São Paulo, que sempre está conosco, nosso amigo Calvi Lunga em São Paulo, né? A nossa amiga Maria Lisa ali em Baturité, né? Queremos deixar um abraço ao nosso amigo Ayrton de São Bernardo, ali a Dona Lúcia no São dos Queiroz, o Jonas Souza em Quixadá, nosso amigo que sempre está conosco, né? E a todos os amigos que nos acompanham, queremos mandar ele um abraço e continue seguindo nosso canal, né, fazendo seus comentários, que nos ajude a chegar a 5.000 inscritos. Um forte abraço a todos vocês e que Deus abençoe, e as considerações finais do pastor evangelista. Eu fico muito feliz por ter tido você esse momento aqui, e eu também quero agradecer ao meu grande amigo e irmão Jeová, filho do nosso saudoso querido Arthur. Que Deus o abençoe, não só ele, mas todos os seus irmãos, e que a graça de Deus possa nos proteger a cada momento, que até o final das nossas vidas a gente possa estar sempre de olho na fé, glorificando o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Essa é a minha grande vontade de viver em paz com meu Deus e também com meus irmãos. Amém. Essa é a grande felicidade das nossas vidas, né? Amém. Eu agradeço muito a Deus por isso. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe.